Graça e paz, irmãos. Alegria estar com vocês aqui nessa noite, nesse momento festivo, de mês de aniversário da igreja. Então, quero agradecer, reverendo Otoniel, pastores, conselho da igreja, pelo convite que foi feito para estarmos aqui com vocês. Eu estou junto com a minha família, minha esposa, Erileide, e meus filhos, o Arthur e o Theo. Acho que dispensa a apresentação, já somos aí conhecidos pela igreja, estamos lá em Ribeirão Pires, pastoreando a igreja já há 12 anos lá com os irmãos em Ribeirão Pires. Tem sido uma bênção de Deus nas nossas vidas e é uma alegria estar assim aqui com os irmãos, revendo os amigos, como bem disse o reverendo Otoniel, um trabalho longo aí juntos no presbitério, e Deus tem nos concedido esses privilégios no nosso ministério e na nossa caminhada. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, Deuteronômio 26. O texto que nós vamos compartilhar nessa noite será do versículo 1 até o versículo número 11, Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos orar antes de ler? Te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é o nosso alimento, e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa noite, para que aquilo que aqui for lido e exposto seja tão somente a palavra do Senhor aos nossos corações. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Leiamos, diz assim a palavra de Deus: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: Hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa, mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. Amém. 39 anos de organização como igreja aqui em Santo André. Eu tenho certeza que temos aqui, como já foi citado na liturgia, irmãos que estão desde o começo do trabalho, desde a fundação, desde a organização. Outros foram chegando nessa caminhada de 39 anos, talvez alguns são recentes, acabaram de ser recebidos como membros da igreja. Veja que nós temos muitas histórias aqui reunidas nesses 39 anos, muitos nasceram aqui,
cresceram aqui, pequenininhos, correram talvez pelos corredores, brincaram aqui pela igreja, e hoje já são adolescentes, jovens, já estão assumindo ministérios na igreja. É assim, igreja é isso. Igreja é uma família, é um lugar que nós pertencemos, e é algo tão maravilhoso, é um privilégio muito grande fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você pode sentir isso num momento como esse, no momento de celebração, no momento de comemoração. Claro que durante todo esse tempo, nem tudo foram flores. Houve lutas, houve dificuldades, houve problemas, houve perseguições, houve tantas coisas ruins, mas também muitos momentos de alegria, de festa, de celebração, porque a nossa vida, meus irmãos, é assim. A nossa vida, ela não é linear, ela é feita de altos e baixos, muito parecida com a caminhada aqui de Israel, ali, saindo do Egito, caminhando até a terra prometida. É esse texto que nós lemos aqui, o texto de Deuteronômio. De certa forma, essa caminhada do povo de Israel, ela se assemelha muito com a nossa caminhada cristã. O Pentateuco, que é o quinto livro aqui da lei, né, do Velho Testamento, o livro da lei, ele é a repetição das leis que o Senhor já havia dado ao seu povo, porém, lembre-se que o povo, ou parte dele, morreu ali no deserto por conta da sua incredulidade, e essa nova geração, que está ainda no deserto, mas está prestes a entrar na terra prometida, precisa ouvir a lei. Precisa conhecer o Senhor. Por isso que nós temos aqui, neste livro, vários discursos de Moisés, onde Deus, falando por meio do seu servo, traz orientações, mandamentos, regras, conselhos, advertências ao povo que estava prestes a entrar em Canaã. O povo de Israel, o povo de Deus, estava vivendo, eu posso dizer, o final de um ciclo e um começo de um outro ciclo nesse momento. E quando eu penso no momento que a igreja está vivendo, eu posso dizer que vocês também estão vivendo um ciclo. Aliás, todos nós vivemos ciclos na nossa vida. Já perceberam isso? A nossa vida é formada por diversos ciclos que começam e que terminam, alguns que recomeçam. A vida é assim, e como é bom que seja assim. É bom ter as estações. Primavera, ela termina. Verão, inverno, outono, cada um desses ciclos trazendo as suas peculiaridades, e a gente vivenciando cada um desses momentos. A vida é feita desses ciclos. Estudos que nós fazemos, formaturas que concluímos, cada fase, seja ali no ensino fundamental, depois no médio, depois na faculdade, depois num doutorado, ciclos, onde a gente para em determinado momento para dizer, cheguei. E a gente celebra, e a gente agradece, e a gente olha para trás pensando, refletindo naquilo que passou, na caminhada até chegar naquele momento. Então, esses ciclos estão presentes na nossa vida. Talvez você aqui nessa noite esteja entrando em um ciclo novo da tua vida. Quem sabe alguns se preparando para um casamento. Quem sabe alguns serão avós. Está chegando um netinho. São ciclos na nossa vida. Quem sabe um novo emprego, uma nova residência. Estamos sempre diante de ciclos. E aniversário, eu entendo que é um ciclo importante na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja. 39 anos. Não é uma igreja que nasceu agora. Nós teremos aqui no nosso presbitério, com a graça de Deus, uma igreja sendo iniciada esse ano. A igreja Pedras Vivas. É a mais novinha do presbitério. Está nascendo uma nova igreja. Vocês já não são mais essa igreja novinha, não, já tem 39 anos. Agora já se olha para frente, quem sabe para a celebração dos 50 anos. São ciclos, são marcas, momentos que nós paramos, refletimos,
temos expectativas, sonhos, projetos. E pensando nisso, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, nesse texto. O tema do sermão é: o que Deus espera da sua igreja? O povo de Israel estava finalizando um ciclo ali no deserto. Agora eles estavam caminhando rumo a Canaã, já estava bem próximo Canaã. Seria um novo momento na vida deles. No coração do povo, com certeza, havia inúmeras expectativas, sonhos, desejos. Mas vamos olhar por outra perspectiva. O que Deus esperava daquele povo? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera da igreja presbiteriana Maranata, nessa continuidade da jornada? Porque aqui é um tempo de celebração, mas ele vai passar e vamos continuar, vamos prosseguir. O que Deus espera de nós? Lendo esse texto, eu encontro aqui, pelo menos, 3 coisas que Deus espera de nós, 3 atitudes que Ele espera de nós. Na verdade, poderíamos falar sobre muitas, mas eu quero destacar apenas 3 aqui nesse texto, até para você poder guardar e depois praticar essa palavra na tua vida. Primeira atitude que Deus espera de nós, meus irmãos, está lá no versículo 1. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e nela habitares. A primeira coisa que Deus espera de nós é que nós possamos reconhecer que Ele é Senhor. Primeira coisa que Deus quer que eu e você reconheçamos em cada ciclo da nossa vida, em cada momento da nossa vida, é que Ele é o Senhor. Na leitura, talvez você não tenha percebido esse detalhe, mas depois, se você ler com calma esse texto novamente, você vai perceber que a palavra Senhor, toda com letra maiúscula, aparece aqui nesses 11 versículos 13 vezes. Senhor, 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 Senhor. Quem está falando é o Senhor. Não é o que Moisés espera do povo. Não é o que os anciões ali esperam do povo. É o que Deus, o Senhor, espera. Que fique claro que Ele é o Senhor. Esse nome aqui é o nome santíssimo de Deus. Remete ao Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que escolheu um povo para si. E conforme está escrito lá em Êxodo, capítulo 19, no versículo 5 e no versículo 6, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Nós, o povo de Deus, nós somos essa propriedade peculiar, ou como está escrito lá no Novo Testamento, porque nós temos esse mesmo versículo, esta mesma verdade aplicada à igreja, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele é o Senhor. Reconheça isso. O Salmo 100, que é um hino de ingresso ao templo, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa verdade precisa estar impressa na nossa mente, no nosso coração. Ele é o Senhor, nós pertencemos a Ele.
como ato litúrgico, nós adoramos ao Senhor sempre no começo do culto, e não é apenas uma questão litúrgica, metódica, não. É saber que, em primeiro lugar, devemos nos apresentar diante de Deus em adoração, reconhecendo quem Ele é e declarando isto. Ele é o Senhor. O Salmo 90 nos coloca diante dessa verdade: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes se formassem, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós somos passageiros, os nossos ciclos vão passando, mas Deus permanece o Senhor, o Criador, o dono de tudo, o dono de todos, o Senhor do universo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da história. Por isso que o texto está escrito: quando vocês entrarem na terra, porque o povo haveria de passar o Jordão, o povo haveria de entrar em Canaã, na terra prometida, e Deus está dizendo aqui: quando isto acontecer, quando vocês entrarem na terra, reconheçam isto. Essa terra não foi vocês que conquistaram, não foi a força de vocês, o braço de vocês, o exército de vocês. Pelo contrário, é o Senhor quem dá. Porque ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Queridos, não há méritos em nós. Quando nós entendemos isso, nós vamos vivendo cada ciclo da nossa vida, tendo mesmo e de fato Ele como nosso Senhor. O nosso Salvador e o nosso Senhor, o nosso dono, aquele a quem amamos acima de tudo, acima de todos. Ele é quem escreve a nossa história. Todas as circunstâncias já foram divinamente decretadas. Nós não estamos, meus irmãos, vivendo debaixo de sorte, de azar, de acaso. Estamos chegando no final do ano, é tempo das pessoas fazerem previsões para o ano que vem. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Jogam cartas, tarôs e todo tipo de mentiras e misticismos. Nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que a vida e a nossa história está nas mãos do nosso Senhor. Como diz o Salmo 139, o salmista diz assim: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, se nós estamos aqui nesta noite celebrando 39 anos desta igreja, é porque Deus é Senhor, é porque Deus escreveu essa história, é porque nós somos o seu povo, e nós precisamos reconhecer isto, porque dele, por meio dele e para ele, como diz o apóstolo Paulo lá à igreja de Roma, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. 13 vezes a palavra Senhor aparece aqui, para deixar muito claro: vocês precisam. Eu espero que quando vocês estiverem lá, vocês jamais se esqueçam. E conhecemos a história do povo de Israel. Infelizmente, na sua caminhada, muitas vezes, eles se esqueceram desta verdade. Porque o coração do homem, como já dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes eles se esqueceram do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos jamais a nos esquecer dele. Que venhamos todos os dias nos lembrar desta verdade, porque Ele espera isso de nós, desta igreja, que vocês reconheçam que Deus é o Senhor. Mas também há uma outra atitude que Deus espera de nós, que Deus esperava do seu povo. No versículo 2, nós temos aqui a descrição de um ritual. Então diz assim: quando vocês chegarem lá na terra, possuírem ela, vocês tomarão das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor. Vocês vão colocar isso num cesto. Vocês vão ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Veja que nós temos aqui todo um ritual a ser seguido. Imagine aquela multidão, aquele povo entrando na terra. O Senhor está dizendo: nesse dia, lembrem-se, neste momento, lembrem-se, eu sou o Senhor.
E vocês vão pegar a primícia, a primeira parte da colheita, aí da terra, e vocês vão colocar num cesto, e vocês vão levar diante do sacerdote, e vocês vão declarar: hoje eu entrei na terra. O sacerdote, por sua vez, vai tomar aquele cesto da tua mão e vai colocar diante do altar do Senhor teu Deus. E você vai testificar, versículo 6, testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: eu fui arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e viveu ali como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que é isso? Por que esse ritual? Por que Deus está pedindo, ou mesmo ordenando ao povo que fizesse isso quando entrasse na terra? Eu entendo que o Senhor está convidando o povo a olhar para trás, a se lembrar lá onde tudo começou. Porque agora eles estavam na terra, eles estariam na terra prometida, no lugar da promessa, no lugar da herança, na terra que mana leite e mel. Mas não se esqueçam do passado. Não se esqueçam de tudo o que aconteceu para vocês chegarem aqui. Os pastores, nós falamos muitas vezes que a gente não deve olhar para trás. Em algumas circunstâncias, sim, isso é verdadeiro. Olhar para trás como a mulher de Ló, não é? Aquele olhar de incredulidade. Ou como o próprio povo que olhou para trás, querendo voltar lá para o Egito, ao invés de seguir em frente ali no deserto, rumo a Canaã. Nesse sentido, com incredulidade, a gente não deve olhar para trás. Esse olhar para trás que eu estou falando aqui é no sentido de você se lembrar. Nós temos que nos lembrar daquilo que Deus fez por nós. E momentos de aniversário não é um momento propício para isso também? Lembrar. Há uma diferença entre lembrança e nostalgia. A ideia de nostalgia é aquela coisa de você ficar remoendo coisas do passado. É aquela lembrança amarga, que dói. Tem gente que só vive nostalgia. Isso não é muito bom. A lembrança pode até trazer tristezas algumas vezes, mas a gente não fica só na tristeza. Lembrar é você olhar para trás, para momentos vividos, momentos preciosos, na presença dos irmãos, na presença do Senhor. Saudade é aquilo que nos deixa saudáveis, que permite que a gente faça uma saudação, uma boa lembrança daquilo que já foi e que a gente gostaria de passar de novo pelo coração. Quantos momentos aqui vocês não gostariam de reviver na presença do Senhor, na presença dos irmãos? Eu tenho certeza que há muitos momentos assim, na memória daqueles que estão aqui já desde a fundação, ou daqueles que estão chegando há pouco tempo. Já há memórias, coisas, como eu gostaria de viver novamente aquele momento. Como eu gostaria de estar naquele culto de novo, ouvir aquela palavra, participar daquele louvor. Não é assim? São lembranças. Mas nesse sentido que o texto está nos dizendo, é uma lembrança olhando para aquilo que Deus fez, para aquilo que o Senhor realizou no meio do seu povo. E Ele continua realizando, não é um olhar saudosista do tipo, mas naquele tempo é que era bom. Lá quando começou que era bom, pastor. Hoje é bom, mas não como naquele tempo. Não é essa a ideia também, não. Não é esse tipo de saudosismo. Mas é voltar atrás e olhar a boa mão de Deus nesta caminhada, nesses 39 anos, assim como o povo de Deus teria que se lembrar de todo aquele tempo do deserto ali, toda aquela caminhada, talvez muito antes do deserto, desde quando Deus chamou Abraão, desde quando Deus fez a promessa. Quando nós lemos na Bíblia, nós encontramos algumas advertências assim. Por exemplo, o profeta Ageu, ele vai trazer uma palavra ao povo lá no seu tempo, dizendo assim: considerai o vosso passado. Olhem para trás. Naquele momento era importante olhar para trás para rever algumas posturas do presente.
O Salmo 124, por exemplo, também, se não fora o Senhor. Eu gosto desse salmo. Porque, olha, ele está dizendo assim, nós chegamos aqui, nós estamos celebrando. Mas se não fora o Senhor. Se Deus não estivesse conosco lá atrás. Se Deus não tivesse nos livrado, nos protegido, cuidado de nós, nos sustentado. Quando todo mundo pensou que não ia dar mais, que ia acabar, que ia fechar, Deus estava lá. Deus estava presente. Deus estava sustentando. Deus estava levantando pessoas. Se não fora o Senhor. É assim que a gente olha para trás, com fé, com gratidão, com alegria. E veja como isso é didático. O sacramento, a ceia do Senhor, que a gente continua fazendo até Cristo voltar, é um olhar para trás, para aquilo que Cristo fez lá atrás por nós. É um olhar para frente também, ele vai voltar, mas é um olhar para trás, para a cruz, para o sacrifício. Sim, Jacó foi um perambulador, um arameu, mas este povo que um dia não teve uma terra, que era escravo, que sofria, com mão forte foi tirado do Egito. E esse texto aqui vai nos mostrando toda a história de Israel até eles chegarem aonde eles estariam, na terra prometida. Lembre-se, não se esqueça daquilo que Deus fez e continua fazendo na tua vida. Eu e você precisamos nos lembrar. É uma atitude que Deus espera de nós. Que você se lembre. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Olhar de murmuração, de reclamação, tira de nós essa capacidade de olhar para trás e ver quantas coisas boas Deus tem feito e vai continuar fazendo. O salmista, no Salmo 103, versículo 1 e 2, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios para comigo. Queridos, o salmista está dizendo assim: minha alma, seja grata ao Senhor, mas não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quantas coisas Deus tem feito por você? Será que você tem sido grato diante dele? Você tem lembrado de tudo isso? Nós somos convidados a voltar atrás, a lembrar. 39 anos, olhe para trás, olhe para toda essa caminhada, reveja as fotos, os vídeos, a história, a ata. Eu vi que em um dos cultos vocês leram, acho que a ata, né, de organização, acho que foi isso, né? Eu acompanhei, estava acompanhando pela internet. Mas como isso é importante, lembrar lá atrás, quem estava desde o princípio, até para que aqueles que estão aqui hoje valorizem. A igreja tem que valorizar, respeitar, né, os cabelinhos brancos. Quantas histórias de irmãos que, olha, desde o comecinho, estão aqui, trabalhando, lutando, servindo ao Senhor. Tem muita história para ser lembrada. O que Deus está pedindo ao povo é que eles se recordassem de tudo isso, nesse ritual de pegar ali as primícias, de levar diante do sacerdote, de declarar. Tudo isso é para que eles se lembrem do que Deus fez por eles, e isso vai ficando no coração dos filhos e dos filhos dos filhos, gerando essa gratidão no coração do povo. Mas veja, reconhecer que Ele é o Senhor, lembrar das suas bênçãos e, em terceiro lugar, uma terceira atitude que o Senhor espera de nós. Está lá no versículo 10 e 11. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor te tem dado a ti, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Deus espera que você se alegre nele. Temos nos alegrado no Senhor,
Como é bom, meus irmãos, festejar, celebrar, agradecer. Em cada ciclo da nossa vida estarmos alegres, felizes, bem-aventurados, porque é isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos o povo de Deus. Ora, nós somos o povo mais feliz dessa terra, não tem outro lugar onde esteja felicidade verdadeira, real, que não no meio do povo de Deus, porque essa alegria vem do Senhor. Não é uma alegria que está presa às circunstâncias, não, ela está acima das circunstâncias. É em meio ao choro, alegres, é em meio à dor, alegre na presença do Senhor, sabendo que tudo vem dele, que ele está no controle de todas as coisas. Então, diante de tudo aquilo, eles deveriam se prostrar diante do Senhor em adoração, em reconhecimento, não como um dever, uma obrigação, porque há muita diferença, não é? Entre você servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, e servir por obrigação. A religião faz com que as pessoas sirvam a Deus por obrigação. Mas aqui, nessa palavra, nós não temos religião, nós temos cristianismo. É a graça de Deus, é Deus vindo até nós. Ele é o caminho, Ele é a ligação. E Ele veio para nos fazer felizes, muito felizes. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. O que Deus quer para o seu povo não é que esse povo sofra, chore, se angustie, fique deprimido. Não, o texto diz: alegrar-te-ás. Que coisa linda, meus irmãos. O que Deus espera para nós é isso. Os pensamentos dele são pensamentos de paz. Ele não está atrás de nós para nos castigar o tempo todo, olhando ali, não é? O que nós estamos fazendo, pronto para mandar um raio do céu e tornar a nossa vida alegre uma vida infeliz, porque a gente está muito alegre. Não, alguns até pensam assim. É um evangelho totalmente distorcido. O que Deus quer para nós, meus irmãos, é a nossa felicidade, é a nossa alegria. O fim principal do homem, nós temos no nosso catecismo, qual é? É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Paulo coloca isso em forma de mandamento: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria é fruto do Espírito. Se você é cheio do Espírito Santo, um dos frutos na sua vida é a alegria. Os nossos atos são marcados por alegria. Então, essa entrega, que é simbólica, ela deve ser uma entrega alegre. No caso deles, os frutos. E a gente pode aplicar isso para nós hoje da mesma maneira. O que Deus quer de mim, quer de você, é que você se entregue a Ele, corpo, alma. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a sua vida por inteiro na presença do Senhor de forma alegre. É o teu louvor alegre, a tua adoração alegre, o teu servir alegre, o teu viver alegre, o teu existir alegre. Reconheça isso, expresse então na tua vida essa gratidão. É isso que Deus espera da igreja presbiteriana Maranata, como um ato de fé e gratidão a Deus, não como barganha, não é? Deus está dizendo: vocês vão fazer isso, vão pegar a primícia, que é o primeiro, né? Primeiro fruto aqui da terra, não é de vocês, é meu. Deus está dizendo, é para mim, é um ato de fé, é um ato para dizer assim: olha, Deus, Ele provê na minha vida, Ele é o meu pastor, nada me faltará. E a primeira parte é dele, mas eu vou fazer isso com alegria na presença do Senhor. É isso que Ele espera de nós. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, o salmista diz, vamos à casa do Senhor. Alegria. Quantas palavras de alegria a Bíblia nos traz. Eclesiastes 11:9, jovem, alegra-te na tua juventude.
A ideia de que ser cristão é uma coisa chata, não é? Ser jovem na igreja é um negócio sem graça. Não, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, jovem, alegra-te na tua juventude. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Você pode se alegrar e deve se alegrar, sabendo que passa, o tempo passa, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque você vai ficando velhinho e um dia você vai se encontrar com o Senhor e precisa viver na presença dEle. Essa alegria é uma alegria santa, uma alegria pura, uma alegria que vem de Deus e que glorifica ao Senhor. Eu termino, meus irmãos, pensando na palavra de Abacuque, quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É fato que o povo vai entrar na terra prometida. Aquele momento é um momento de festa, de celebração. Imagina o povo ali na terra, terra que mana leite e mel. Não são mais escravos, peregrinos. Agora cada um vai ter a sua casinha, o seu cantinho, vai plantar, vai colher, vai poder crescer. Que coisa linda, meus irmãos. Mas reconheçam, foi o Senhor. Foi o Senhor quem trouxe vocês até aqui. É Ele que está controlando, é Ele que está conduzindo. Lembrem-se disso. Olhem para trás, para que vocês não se tornem orgulhosos. Se esqueçam do Senhor. Pensem que foi o braço de vocês que alcançou tudo isso. Lembrem-se sempre da misericórdia do Senhor, da providência do Senhor. E alegrem-se nele. É para se alegrar mesmo. É para ter uma vida feliz mesmo, bem-aventurada. Independentemente de circunstâncias, porque vai ter tempo que tudo vai estar bem, mas vai ter tempo que tudo vai estar mal. E é quando Abacuque diz, olha, pode até a figueira não florescer, não ter fruto na vide, produto da oliveira mentir, nos campos a gente olha, não tem mantimento, mas isso não tira a alegria do meu coração, porque a alegria não está nas coisas, a alegria está no Senhor. Por isso, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te dá. Queridos e Igreja Presbiteriana Maranata, que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês e essas atitudes que Deus espera de nós, que elas possam estar sempre presentes na vida de vocês e que a gente possa continuar celebrando 40, 41, 50, enfim, até Cristo voltar, que seja sempre um tempo de alegria na presença dEle, reconhecendo e vivendo da maneira como Ele deseja que cada um de nós possamos viver. Que Deus assim nos abençoe. Amém?